Bom dia, meus amores, sejam todos bem-vindos à nossa live da manhã. O tema da live de hoje é o seguinte: como ativar o poder do seu corpo. Gente, é um tema bem bacana, vou até desligar aqui o som. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou pelo Instagram e também estou pelo YouTube. Estou gravando aqui essa live também no YouTube. O cenário hoje aqui está um pouco diferente, eu fiz algumas adaptações para poder gravar também no YouTube. Então agora vocês vão ter acesso à live tanto pelo Instagram como também lá no YouTube, tá bom? Então já sintam-se aí acolhidos, quem está entrando aí pela primeira vez. No Instagram aqui, ó, sempre está um pouco travando um pouquinho aqui no começo da live, mas eu espero que volte aqui à normalidade, tá bom? Então é isso, vamos lá começar esse tema maravilhoso, como ativar o corpo, né, que é um bem tão precioso que a gente tem. Nós precisamos cuidar muito, muito bem do nosso corpo. Inclusive, esse tema eu vou trazer aqui para vocês com base no livro que eu estou lendo, da Martinha Gondim. Então, sempre aqui nas lives, eu estou trazendo o tema das lives de acordo com a minha leitura do dia. É muito importante que a gente tenha aí um livro do mês para estar lendo, para estar desenvolvendo também essa parte de mentalidade. Então, sempre aqui nas lives de amanhã, eu trago o conteúdo que eu li no meu dia. Então, o tema hoje vai ser bem bacana, como a gente cuidar do nosso corpo, dicas práticas, dicas bem objetivas, se vocês querem aí já começar, né? Quem não tem, que não costuma, quem não tem o hábito saudável, são dicas práticas de você já começar aí, agora no mês de outubro, a mudar os seus hábitos, para quando chegar aí no mês de setembro, já tá aí com seus hábitos todos ok, tá bom? Então é isso, sejam todos bem-vindos para quem está aqui pelo Instagram, Ana Paula, Vanessa, Malu, Lari Pinheiro, uma galerinha aí entrando. É isso, vamos lá começar. Gente, o tema hoje foi muito, muito importante, tá? O tema que eu reservei aqui para vocês. Por quê? A gente precisa cuidar muito bem do nosso corpo, né? O nosso corpo é a nossa casa, é realmente o nosso bem mais precioso. Então, é muito importante que a gente cuide da melhor forma. Então, vejam só, eu até grifei aqui alguns pontos que eu li no livro para poder trazer para vocês e também compartilhar aí algumas dicas bem importantes de acordo com esse tema, tá bom? Então, vejam só, a Organização Mundial da Saúde define a saúde como o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Então, quando a gente fala do corpo, é do corpo como um todo. A gente precisa cuidar do nosso físico, da nossa mente e também da nossa alma. É muito importante que a gente tenha todo esse cuidado. Então, a Martinha fala aqui: o nosso corpo fala, né, tem uma linguagem capaz de expressar as agressões ou as satisfações a que foi submetido. Então, por exemplo, quando ficamos tensos, essa tensão se reflete em dores nos ombros, nas costas. Quando temos um aborrecimento, ele pode ser refletido nas dores de cabeça, por exemplo. Em geral, nosso corpo é um reflexo de como está a nossa mente. E eu posso trazer isso para vocês com muita propriedade, porque eu me recordo aí quando lá na minha adolescência, quando eu comecei a desenvolver um quadro de ansiedade, eu me lembro que todos os dias eu tinha enxaqueca. Isso já era recorrente na minha vida. Todos os dias eu tinha enxaqueca. Então, o que acontece? Além de não cuidar do meu corpo, além de não nutrir ali ele com o que há de melhor com relação à alimentação, os meus pensamentos negativos também ocasionavam aquelas dores de cabeça. Então, para vocês verem quanto a nossa mente tem poder. Então, se a gente, por exemplo, começa um pensamento negativo, eu até assisti isso em uma live, que eu não me recordo ao certo qual foi, acho que foi da Martinha também, se a gente
fixa em um pensamento durante 15 segundos, entre 15 a 17 segundos, esse pensamento negativo, ele vai mudando todo o nosso estado de humor, causa irritação, causa angústia, causa também problemas físicos, como dores de cabeça, dor no estômago. Então, por isso que é muito importante a gente ficar bem atento. Sempre que a gente começar a ter um pensamento negativo, algo que não nos constrói, a gente, na mesma hora, contrapor com o pensamento positivo, ou refletir sobre aquilo que a gente está pensando. Porque muitas vezes a gente não faz isso, né, e fica só com aquele pensamento negativo fixo na nossa mente, e esse pensamento negativo desencadeia outro e outro e outro, e quando a gente vai ver, a gente está, como ela falou aqui, com dor de cabeça, angustiada, triste. Então, é muito importante a gente sempre refletir. O que é que eu estou pensando? Quais são os meus pensamentos? Né? O nosso pensamento conduz todo o nosso corpo. Então, a gente precisa ficar bem atento a isso. E a Martinha colocou aqui o seguinte, viu? Existe uma tríade muito valiosa que nos ajuda a ter ou manter o nosso corpo em equilíbrio. Então, ela traz aqui 3 pontos fundamentais. Primeiro, alimentação, né, que é muito importante, atividade física e meditação. Essa tríade, gente, se a gente começa a praticar com consistência, criando realmente o hábito de estar aí fazendo essas ações, a gente percebe o quanto isso melhora o nosso corpo mesmo, sabe? Isso se exterioriza. Por exemplo, vocês podem pensar, mas a meditação não é algo que diretamente vai refletir no corpo, mas reflete. Porque a partir do momento que a gente medita, o que a gente faz uma oração, a gente se desconecta dos nossos problemas, das situações que a gente está enfrentando, e a gente se conecta com nós mesmos, ou se conecta com Deus também. Então, a gente esvazia a nossa mente. Eu falo isso por experiência própria, né? Há pouco tempo, acredito que esse ano, depois no segundo semestre, eu comecei a praticar a meditação. E o quanto está me ajudando, né? Principalmente para mim que sou aí ansiosa, que ainda hoje preciso lidar com essa questão da ansiedade, para mim está sendo muito, muito importante. Deixa eu só ajustar aqui o celular para o pessoal da live do Instagram. Por isso que é muito importante, para mim está sendo muito importante fazer a meditação. Então, a Martinha aqui no livro, ela traz essa tríade para a gente ativar o poder do nosso corpo. Então, é se preocupar com a alimentação, atividade física e meditação. Então, vamos ver o que ela fala sobre a alimentação. Apenas algumas mudanças direcionadas à escolha de alimentos corretos farão grande diferença. Por exemplo, substitua o refrigerante por um suco de limão, diminua o consumo de carnes vermelhas, aumente o consumo de carnes brancas, aumente a ingestão de proteínas e gorduras boas, ingira mais água, chá durante o dia, consuma mais fibras, substitua frituras por grelhados, diminua o açúcar. Então, se você não tem o hábito saudável já concretizado na sua vida, procure dar pequenos passos, né? Não adianta a gente querer fazer tudo, criar um hábito grandioso e daqui a 2, 3 dias parar. Daqui a 2, 3 dias ficar desmotivado. Então, é muito importante a gente criar hábitos pequenos. Inclusive, foi um dos temas que eu trouxe aí nas lives anteriores. É importante a gente criar hábitos pequenos e esses hábitos irem aumentando gradativamente. E é importante também que a gente vibre com as nossas vitórias. A gente muitas vezes consegue alcançar alguns hábitos e a gente não comemora. E isso acaba também desmotivando. Então, é sempre importante, isso é um exercício que o livro Hábitos Atômicos me trouxe, né, uma lição de vida para mim. Sempre que eu concretizar um novo hábito, é importante que eu vibre com aquela conquista, mesmo que seja pequena, porque aí, automaticamente, o nosso subconsciente vai entender que fazer aquele hábito é algo bom.
e, consequentemente, vai estar sempre querendo fazer esse novo hábito. Então, vocês vão começando aos poucos. Por exemplo, no meu caso, eu quero aí todos os dias bater minha meta de água. Então, o que é que eu faço? Estou aqui, ó, sempre com meu copo de água na mão. Sempre mostro aqui para vocês isso. Meu copo de chá, minha meta é tomar esse copo de chá aqui, tem 800 ml, e às vezes até faço outro também. Então, é importante traçar essas estratégias. Já começa a se alimentar melhor, já retira frituras, produtos industrializados, né? Tudo aquilo que a gente sabe, gente. A gente sabe aquilo que não nos fazem, né? Não nos faz bem. Procura a ajuda de um profissional também. Então, aqui no STC, nós temos, o nosso protocolo foi todo desenvolvido pela nossa nutricionista, pela nossa nutróloga. Então, para quem não me conhece, para quem entrou aí na live pela primeira vez, eu sou coach de emagrecimento, trabalho aí com o STC, que é um sistema de transformação corporal, e dentro desse sistema de transformação corporal, um dos pilares, que é um dos pilares fundamentais, é justamente a alimentação. Então, no nosso sistema, a nossa nutricionista, a nossa nutróloga fez todo um plano alimentar desenvolvido para os alunos, para que eles consigam aí chegar no seu peso ideal e o melhor, manter esse peso. Mas não adianta nada a nossa equipe desenvolver esse plano alimentar se o aluno não cumpre. Então, precisa ter essa parceria. Eu sempre falo com os meus alunos, precisa ter essa parceria. A gente apresenta o plano alimentar desenvolvido pela nossa equipe e o aluno precisa cumprir. E o meu trabalho de coach é justamente ajudar o aluno a cumprir esse plano alimentar. Então, tirar as dúvidas, ajudar nas dificuldades, trabalhar também as emoções, as dificuldades, por isso que eu sempre falo para os meus alunos registrarem aquilo que não conseguiu cumprir durante o dia, porque isso vai ajudando a ajustar, né, as metas para realmente tornar o hábito alimentar saudável um hábito ali concretizado na vida deles. Então, para cuidar do seu corpo, o seu principal objetivo, o seu primeiro objetivo dentro dessa tríade é realmente a alimentação. A alimentação é muito importante. O segundo item da tríade é a atividade física. Então, fala aqui no livro. Muitas reações químicas positivas no nosso cérebro são ativadas pelo exercício físico que causam transpiração. Para implementarmos um novo hábito e bom hábito, não precisamos ser radicais. Aliás, isso é até prejudicial. Inicie, então, com uma caminhada de 40 minutos, começando por 20 minutos, depois aumentando para 20. Faça um treino de HIIT. Essa mudança o ajudará a se sentir melhor consigo mesmo, pelo simples fato de saber que está fazendo a coisa certa para você. Então, se você não tem o hábito de fazer exercício físico, de treinar com tanta constância, comece aos poucos. Comece treinando 3 vezes na semana, comece fazendo uma caminhada e você vai aumentando gradativamente, né? É muito importante a gente fixar isso. É melhor a gente começar aos poucos e ir aumentando gradativamente do que a gente já começar a fazer um treino de 1 hora na academia e quando chegar aí no segundo, terceiro dia, a gente já parar. Então, foquem começando pequeno para depois ir aumentando gradativamente. E o terceiro item dessa tríade é justamente a meditação. São inúmeros os benefícios da meditação, entre eles a obtenção de paz interior, o controle da ansiedade, o desenvolvimento da intuição, a obtenção do equilíbrio emocional, a melhoria da concentração, o alívio das tensões. Então, essa meditação diária ajuda muito a gente se conectar a gente nos conectarmos com nós mesmos, né? No meu caso, eu não faço meditação grande, né, de 10 minutos, de, sei lá, 15 minutos, de forma alguma. Eu faço. A minha meditação, ela dura em média 6 minutos. Porque eu estou começando agora. Então, eu vou desenvolvendo essa meditação aos poucos. Daqui a pouco eu posso aumentar para, quem sabe, 10 minutos, 15 minutos. Mas comece pouco. Quando eu faço a minha meditação, né, o que é que eu faço? Eu paro em um local tranquilo. Geralmente eu faço logo cedinho, após o meu estudo bíblico. E aí eu coloco uma música que eu gosto,
faço técnicas de respiração. Inclusive, eu até ensinei uma técnica de respiração que eu faço todos os dias. Eu falei ontem aqui na live, vou falar novamente, que é assim, ó. Você prende aqui uma narina e você inspira pela outra. Depois você prende a outra e expira pela outra. Então, sempre é assim, ó. E você vai fazendo essa respiração. Gente, isso alivia a tensão. Outra técnica de respiração que eu faço é respirar profundamente, prender por alguns segundos e depois soltar. E isso eu faço durante a meditação. Então, são essas técnicas de respiração que também me ajudam. E na meditação, eu procuro esvaziar a minha mente, sabe? De todos os problemas, de todas as situações que eu preciso enfrentar no meu dia. Então, eu já esvazio a minha mente e procuro me conectar comigo, procuro me conectar também com Deus. Então, a meditação, para mim, está sendo uma bênção, principalmente para pessoas ansiosas, tá? A meditação é para todo mundo, mas principalmente para pessoas ansiosas, ajudam bastante essa meditação diária. Então, a Martinha fala aqui no livro. Para vivermos com mais intensidade a nossa capacidade realizadora, precisamos estar em equilíbrio e dar a devida atenção ao veículo que utilizaremos nessa jornada, o que é o nosso corpo. Um corpo cansado, sem energia e dolorido não poderá nos levar muito longe. Por outro lado, dedicar horas diariamente concentradas na escolha e no preparo dos alimentos, na atividade física e na meditação, nos ajuda muito na construção de uma vida de realizações. Em tudo precisamos buscar o equilíbrio. Então, após eu estar cumprindo aí essa tríade, o quanto a minha vida melhorou, sabe? Então, eu indico vocês, eu dou essa sugestão para vocês, que inclusive é a dica também da Martinha nesse livro aqui maravilhoso, Poder Pessoal, para uma vida de sonhos e realizações, cumprir realmente essa tríade. No começo é um pouco difícil, tá? Para mim foi um pouco difícil, principalmente a questão da meditação. Porque como eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho dificuldade de me concentrar, de esvaziar a minha mente. Por isso que eu decidi começar a meditação em poucos minutos. Então, eu faço 6 minutos de meditação. E aos poucos, eu vou aumentando gradativamente essa prática da meditação. Questão de alimentação saudável e exercício físico já está inerente ao protocolo do STC, então eu já estou aí com um hábito bem concretizado, bem firmado, mas aí a prática de meditação que eu precisei dar um pouco mais de atenção para começar, para iniciar. Então, pessoal, essas foram as 3 dicas valiosíssimas de como você ativar o seu corpo. Não pense que para ativar o seu corpo, você precisa só se alimentar bem, de forma alguma. Tem que dar atenção também à atividade física, tem que dar atenção à meditação. Procure também momentos do dia para você descansar, para você relaxar, que isso ajuda muito também a você ativar o poder do seu corpo da melhor forma, tá bom?